O live action de One Piece é um sucesso, isso não tem como a gente negar. Eu duvido que você não tenha dado aí de cara com alguma coisa sobre a série nos últimos dias. Mas você acredita que na série teve coisa que ficou melhor do que o próprio anime? O material original? Bom, vem comigo aí que eu vou te mostrar. Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E vamos lá, galera, os números do live action de One Piece são simplesmente gigantescos. Já recebeu mais de 18,5 milhões de visualizações nos primeiros 4 dias de estreia. Foi uma estreia mais forte que séries gigantes, sabe? Tipo Vandinha ou Stranger Things. E o motivo é claro, o negócio é bom. Eu não tô falando que Vandinha ou Stranger Things não é bom, tá? Mas enfim, não tem muito do que reclamar. O live action não é só uma adaptação boa, mas ela também é uma série boa mesmo no geral. E o motivo disso, galera, é claro, Eiichiro Oda. A lenda, o gênio, ele teve diretamente ligado na produção dessa série. E por causa disso, o cara conseguiu pegar coisas que já eram boas no anime e deixar melhor ainda. Com todo esse conhecimento que ele tem hoje. Você tá duvidando? Então vem comigo que eu vou te provar agora. Mas antes disso, dá o like. Por favor, porque é muito bom. Quer provar dando like? Eu não sou muito criativo, galera. Mas dá o like aí que me ajuda pra caramba. Foreshadowings. Oda é o mestre dos foreshadowing, né? Todo dia a gente descobre que um pão que caiu da mesa do Luffy no episódio 4 é, na verdade, um pão que foi fabricado lá na ilha natal do Goldie Roger, né? Esse tipo de coisa. É bizarro. O cara, ele pega um detalhe minúsculo lá do início e consegue conectar com a parada atual da história, deixando tudo amarradinho. Isso é fantástico. E no live action, o mestre ele já tá ali construindo terreno para coisas que a gente vai ver no futuro. Coisas que se a gente tivesse visto mais cedo no anime, teriam feito a gente pirar assistindo na época. No live action, eles fazem referências a coisas muito interessantes e importantes pro universo do One Piece. No episódio 6, a gente vê a Nami lendo um livro pro Zoro, enquanto ele tá desacordado depois do quebra-pau lá com o Mihawk. Agora, será que é qualquer livro? Lógico que não. O livro é o conto infantil No Land, o Mentiroso. Agora, esse conto, ele conta a história de No Land. É um cara que mentia muito e que, bom, em uma expedição disse que tinha encontrado uma cidade de ouro. E assim, essa história era contada para as crianças, né? Para ensinar elas que se elas mentirem, iam terminar que nem o No Land. Agora, um pouco duro demais, né? Enfim, as crianças crescem tudo traumatizado. Por isso tem tanto maluco em One Piece. E a gente também que já manja da obra, tá ligado que realmente essa história é simplesmente uma das histórias mais emocionantes de One Piece, né? E que não é exatamente assim que a banda toca. Mas o ponto, galera, é que toda essa história é muito importante pro arco de Skypiea. Então, se o live action chegar a adaptar esse arco, quando chegar lá, o pessoal que não assistiu o anime vai ficar tipo, caraca, a Nami tinha falado sobre essa história lá na primeira temporada. E isso é bacana demais, sério, eu adoro foreshadowing, porque mostra que tá tudo muito bem planejado já e amarrado desde o início. Outra coisa também, que é um pequeno detalhe, né, que aparece no episódio 1, quando o Shanks ele tá costurando ali a cicatriz do Luffy, né, pequenininho, o Luffy pequeno ainda, ao fundo a gente consegue ouvir uma música. Agora, será que é qualquer música? É lógico que não. Se você prestar atenção, a música é a Binks no Sake, né, e essa, galera, é a música que a gente vai conhecer em Thriller Bark, com Brook. Só que a música é uma antiga cantiga, né, de marinheiros. Então, teoricamente, a gente já devia ter escutado ela antes da história. E fizeram questão de botar logo no primeiro episódio. Isso tá maneiro demais. Eu adoro isso. Chegada do Mihawk. A chegada do Mihawk no anime já era uma parada épica. Pode falar aí, eu sei que você curtiu. Ele chegando na maciota lá, com o barquinho de emo trevoso dele, foi irado. Enquanto a galera ali, o resto, navegava por aí com a tripulação, o maluco navegava num barquinho minúsculo e sozinho, completamente sozinho. Mas a introdução do Mihawk no live action foi bem diferente. E mesmo assim, ficou muito irada. Quando o Garpa ele tá querendo alguém pra ir atrás do Luffy, ele liga pro Mihawk. Só que o Olhos de Gavião tava um pouco, digamos, ocupado. A gente vê simplesmente o Mihawk massacrando toda a tripulação do Don Krieg, sem problema algum. Solou, GG Easy e acabou. Toma, vambora. Toda a cena de luta, aliás, de humilhação dele, né, em cima do bão lá do Krieg, foi uma forma, assim, absurda de introduzir ele. Eu achei muito maneiro. Não sei se você reparou, mas no anime, um dos caras do bando do Krieg pergunta por que o Mihawk tava caçando eles. Aí o Mihawk responde o seguinte: só estou matando o tempo.
no live action eles fizeram referência a isso também. Fora que o live action também tapa um dos maiores buracos do anime, né? O Mihawk, ele é um dos top tiers do universo One Piece. Ele é muito brabo. Tem uma recompensa bilionária e tá em pé de igualdade, assim, com o Shanks, pra você ter noção. Então, assim, o que de achos ele poderia estar fazendo no meio do East Blue? É um dos mares mais do mundo, assim, de One Piece. No live action, isso fica muito mais convincente, sabe? Porque ele foi enviado pelo Garp. Eu acho que pra participação do Mihawk ser totalmente perfeita, ele teria que ter aparecido no barquinho gótico dele, né? Mas ficou muito boa de toda forma. Gadice do Sanji na medida. A gente tem que admitir, é muito engraçado ver o Sanji sendo gado de absolutamente qualquer mulher que aparece. Ele fica com os olhos ali em formato de coração e fica dançando e pulando, simplesmente o último romântico. Mas bora agora admitir, galera, que às vezes o Oda, ele extrapola muito essa característica do Sanji, né? Bom, principalmente depois do time skip. Às vezes vai pra um nível muito esquisito, né? Pra dizer o mínimo. E vamos lá, na série ficaria bem ridículo, sabe? E meio que caricato fazer o Sanji ser assim. Então a decisão deles foi de deixar o Sanji realmente bem realista. Na série a gente vê o Sanji, bom, ele é gado, né? Mas ele é bem mais comedido, né? Vamos dizer assim. É bem mais tranquilo. Bem mais de boa. Ele ainda vira um bobão, né? Sempre que vê a mulher, beleza? Mas é muito mais de boa. Acho que o Ty Skylar, que é o ator que faz o Sanji, trouxe uma vibe até meio cafajeste pra ele, sabe? Que super combinou com ele, na minha opinião. Bom, mas com certeza dá pra ver, galera, e sentir essa gadice do Sanji no live action. Tipo, no último episódio, quando a Nami foi correndo abraçar o Zoro e o Usopp, aí o Sanji ficou todo feliz, só que ficou ignorado, né? Zeff e Garp conversando. O Zeff é um pirata aposentado que virou chefe de cozinha. Ele é quem realmente, na verdade, salvou e treinou o próprio Sanji, nosso querido amado gado. Já o Garp é um cachorro velho da marinha, né? Enfim, são duas pessoas que com certeza se enfrentariam no passado. Mas o live action mostrou eles comendo, tomando um vinho e trocando ideia na maior camaradagem. Essa cena, ela ficou boa demais. Mostra até mais um pouco assim, da personalidade dos dois e ainda por cima mostra dois casca-grossas da Era de Ouro, né? Dos piratas, trocando uma ideia, sabe? Lembrando dos bons e velhos tempos. Não existe nenhuma cena assim parecida no anime e nem no mangá, tá? Só de terem adicionado ela aqui no live action já foi realmente um baita ponto positivo. Bando do Ruivo em ação. É aquele meme, né, galera? O Shanks, ele aparece, solta uma frase de efeito, não faz nada e some por 500 capítulos. O Shanks é talvez um dos personagens mais importantes e mais hypados de One Piece. Só que na prática mesmo, ele quase não tem feito nenhum. Tá, beleza, aí você vai falar, mas ele parou a guerra. É, eu sei, mas ele não precisou fazer nada pra isso, vamos falar a verdade. Ele soltou o pai tá on. E, enfim, todo mundo aí se cagou, cancelou a guerra e, enfim, vambora. Mas agora no live action, ele continua do mesmo jeito. Na 13ª temporada da série, ele deve mostrar o poder dele, mas pelo menos a série mostrou o Bando Ruivo em ação, né? Ao menos mais ação do que a gente pelo menos já viu no anime. O bando do Shanks, ele solando ali os bandidos das montanhas, ficou bom demais. O Yasop fazendo a bala ricochetear, nossa, foi irado. O Lucky Roo batendo nos malucos com uma coxinha de frango. Sério, cara, que cena boa. Mas agora minha dúvida fica aqui. E você, o que você achou do live action? Quer que eu faça um vídeo das coisas que ficaram ruins na série de repente? Bom, comenta aqui embaixo o que eu faço. Se tiver mais alguma ideia do que eu possa comentar sobre esse live action, comenta aqui também que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Bom, se inscreve, dá o like e clica no sininho quando o nosso próximo vídeo de One Piece sair. Você vai ser o primeiro a ser notificado. Um beijo e falando no próximo vídeo, te vejo lá. Fui!